Já deu 10 e quanto? 10 e 3. A gente estava falando com um querido aqui, aniversariante. Eu estava até me emocionando de tanta gratidão que eu tenho pela vida dele, Carlinhos Queiroz. E eu olhei no relógio, era 10 e 2. Vamos entrar. Eu vou colocar o microfone aqui para nós, para que fique melhor, capte melhor aqui, Mariane. Deixa eu ver se... Você está aparecendo no vídeo que eu estou vendo, enquanto eu abro a caixinha aqui. Agora vai dar um pequeno corte, mas eu não vou interromper, não. Vamos direto agora. Pronto, acho que tá. Estamos com som, Má. Vamos lá. Eu vou ouvir no seu celular lá fora. Dá para pegar um pouquinho aí já? Tá sem nada? Estou ocupando ele mesmo. Então. Começar? Vamos. Começar com Deus essa nos abençoe muito nessa hora, né? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me faz a plataforma pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me faz a forma pra Respirar. e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Se o mar me submergir,
a tua mão, me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos nessa manhã de encontros, de reunião, ainda que virtual, disposição e repartir da tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso coração para que no momento que ouvirmos essa palavra, cresçamos no Senhor e no entendimento de quem o Senhor é e a obra que o Senhor faz, em nome de Jesus. Mas vou sentar ali na outra cadeira, vou pedir você nesse lado, se daqui, ó. Por favor, me pegar. E depois você ouvir o som no outro ambiente para ver se está dando tudo certo. Não. Por favor. Estou bem aí? Estou bem na fita? E em segurança, esse microfone ligou. A gente estava sem retorno para não dar reverb em cima da gente. Nós vamos ler hoje, falar um pouco sobre a igreja, sobre o tempo novo que a igreja tem vivido, né? Graças a Deus, porque a igreja é viva, né? É o corpo vivo de Cristo. Apesar dessa semana, a gente está rememorando, não comemorando, né? Mas rememorando o sofrimento de Jesus na cruz e seu flagelo, morte e ressurreição, no domingo de Páscoa, no calendário da cristandade, né? É isso que é dito e mostrado. Jesus nos diz em Mateus, capítulo 18, o seguinte, versículo 20. Porque onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Numa outra tradução, diz assim: onde 2 ou 3 se reunirem porque são meus. Olha, em meu nome, não é só falando nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Porque muitas vezes os nomes de Jesus, que gritam aí nome de Jesus, se reúnem por qualquer outro motivo, menos porque são dele. Se reúnem no nome de Jesus, mas para falar em quem nós vamos votar na próxima eleição, por exemplo. Eu pego no pé com essa história, né? Mas se reúne em nome de Jesus para definir qual é a nova diretoria. Se reúne em nome de Jesus para apedrejar a irmãzinha solteira que apareceu grávida naquela congregação, né? Ali é um congregação, não pode ter ninguém errado, tem que ser uma congregação. Igual quando eu fui para o seminário. Um seminário abençoado, gente, me ensinou tanta coisa. Eu cresci
como ser humano, mais do que como teólogo. Lá eu cresci como ser humano. Mas quando eu fui, eu tinha uma ilusão. Eu achava que eu ia para um céu minário, né? Eu achava que não se cuidasse mais para cemitério da fé do que para céu minário. Mas foi bênção, foi amadurecimento, deixar as coisas de menino de fora, né? Ah, meu Deus do céu. E a igreja também. Algumas vezes a pessoa pensa que é congregação, né? Devia ser. Mas a igreja normalmente se reúne para outras coisas e não só em nome de Jesus. Mas Jesus, quando estava falando com Pedro, por exemplo, ainda em Mateus, agora, só que no capítulo 16, naquela confissão maravilhosa de Pedro, né, quando Pedro fala, olha, você é o Cristo, 16. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro disse para Jesus e Jesus lhe afirmou, ele respondeu, bem-aventurado és, Pedro, Simão, filho de Jonas, né? Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, tu és uma pedrinha, tu és um pedrisco, tu és uma brita. Também digo que tu és uma pedrinha, um pedrisco, um pedrigolinho, uma brita. Mas sobre essa rocha, não sobre o pedrisco que és tu, meu querido, sobre essa rocha que é a revelação, sobre o apoio, o alicerce, a estrutura, a base, que é a revelação, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O interessante é que o meu velho pastor Reinaldo, que hoje está na glória, está com Cristo, subiu, né? Um dia nós vamos subir também. Ele dizia assim, gente, e a gente lê isso, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a gente tem uma ideia tão errada disso. A gente imagina uma igreja se protegendo, se acastelando, uma igreja trancada em muralhas e o inferno batendo contra as portas da igreja, tentando invadir a igreja. Mas o texto não diz isso, e o texto não dá base para essa afirmação, ou esse pensamento, ou essa inclinação. Não está escrito assim, dar-te as chaves do reino e as portas do inferno não vão, as portas da igreja vão resistir ao inferno. Não é isso que está escrito aí. Não está escrito assim, olha, edificarei a minha igreja e as portas da igreja não vão, vão resistir, não vão ceder, vão ficar firmes quando o inferno atacar. Não, está escrito outra coisa. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que, ao invés de uma postura defensiva, né, quietinha, subserviente, com medo de, a igreja avança e as portas do inferno, os limites que o inferno estabelece e põe, essas portas não prevalecerão contra a igreja. A igreja vai caminhar e vai vencer. Foi isso que ele falou. Então, pronto. Daí ele fala no versículo 19, dar-te as chaves do reino, dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. A igreja caminha tendo essa chave do reino em suas mãos, em seu poder, em seu domínio. Beleza. Agora, eu quero ir com você. Estava ruim o enquadro. Agora tomou um enquadro, né, Mariana? Agora acabei de tomar um enquadro melhor aí. Beleza. Quero ir com você dentro desse espírito de ensino, de aprendizado e de partilha. Quero ir com você em Atos capítulo 8. Você sabe que daí a igreja nasce ali em Atos capítulo 8, capítulo 2, com o derramar do Espírito Santo. Atos 1:8 que diz, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda Samaria e Judeia, e até os confins da terra e tal. Esse descerá sobre você meu espírito e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha, no texto original no grego, está escrito, sereis meus mártires, ó. A palavra testemunha e mártir é a mesma, não é que é parecida, não. É a mesma. Tem palavras que são parecidas, por exemplo, discípulo e disciplina. Tem a mesma raiz, discípulo e disciplina. Mas a palavra testemunha e mártir não é que tem a mesma raiz. É a mesma palavra, sereis meus mártires. E sereis sobre vocês o Espírito Santo, sereis meus mártires, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É esse o convite de Jesus. Está pensando o quê? Que é fácil? A rapadura é doce, mas não é mole não andar com Jesus. Mas aqui no capítulo 8 de Atos, é relatado, depois que a igreja começa a ser perseguida, que Paulo tem autorização para perseguir os agora de Jesus e matar. Paulo ainda não era de Jesus. No capítulo 8 de Atos diz assim, olha, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja, depois que houve o apedrejamento do Estevão lá, com autorização do governo. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, cada um vazou na braquiara, meu filho, cada um saiu para um canto, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, que havia sido apedrejado, e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, diz o texto aqui no capítulo 8, versículo 3, que Saulo, porém, Mariane, ele assolava a igreja, diz na minha tradução, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, prendia. Ele entrava nas casas, ia lá com a força oficial, chutava as portas, entrava nas casas, saía arrastando homem e mulher. Você já pensou? Os filhos vendo isso, as crianças vendo isso, as pessoas vendo isso, entrava nas casas. Peraí, gente, mas o Adenilson acabou de ler um texto que diz que Jesus falou, eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu disse mais, eu disse que a igreja não fica esperando o inferno chegar na porta e que a porta da igreja resiste à ação do inferno. Não, está dizendo que a igreja se expande, a igreja vai para além, e são as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. Eu repito, não é a porta da igreja que resiste ao inferno, são as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja. Agora vem um texto desse que parece que contraria tudo o que foi dito por Jesus. Jesus disse, olha, Pedro é a revelação que é base estrutural para a igreja. Eu edifico a minha igreja usando essa chave, a chave da revelação. A igreja que é edificada, que repousa, que se estrutura sobre a revelação da palavra, é uma igreja contra a qual o inferno não prevalece. E agora vem isso, uma igreja sendo perseguida a tal ponto, assolada, diz o texto, que os homens fugiam. Versículo 1 de novo, do capítulo 8. Foram dispersos pela região, o pessoal arrumava suas trouxas e ia embora, gente. O pessoal fala, não, isso é muito para mim, ir embora. Mas vem o versículo 4 agora. Continuemos, né? Entretanto, porém, todavia, capítulo 8, versículo 4 de Atos. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. Eles iam pregando, eles saíram e faziam o quê? Pregavam a palavra. Você lembra o que Jesus falou lá em Jerusalém? Ó, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos o poder. Até que. Quando acontecer isso, acabou esse convite. Quando vocês forem cheios do Espírito, mudou de nível a coisa. Quando vocês forem cheios do Espírito, já não é mais para ficar enfurnado nas casinhas,
de casa em casa, dia a dia, com os apóstolos, no templo. Já não é mais, acabou esse formato. Jesus diz isso, acabou esse formato. E daí o povo falou, vamos relativizar isso, sei lá, vamos ficar aqui, tá tão bom, é tão bom, bom, sabe aquele negócio? Esse cara lá achando que era bom. Lembra o que Pedro falou uma vez para Jesus, lá no Monte da Transfiguração, quando apareceu Elias e Moisés para Jesus? Senhor, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, mas diz assim o texto lá, porque não sabia o que estava falando, porque tem gente que fala que não sabe, tem gente que abre a boca e fala com tanta certeza suas imbecilidades, que não era esse o formato que Jesus queria, que ficasse lá no cume do monte, na transfiguração, vendo lá. Daí veio uma voz do céu que calou. Olha, Pedro, este é meu filho amado, Jesus, não é nem Moisés com a lei, nem Elias com o profetismo, com os profetas, com o Velho Testamento. Esse é o meu filho amado, Jesus. A ele ouvi. Deus falou isso com Pedro. Esse Jesus que devia ser ouvido, Mariane, ele falou para os discípulos, olha, eu sofri, fui martirizado, ressuscitei, agora eu vou ao Pai, vou derramar sobre vocês o Espírito Santo. Quando acontecer isso, acabou essa era. Vocês ficarem ajuntados. Vocês vão sair por aí levando a minha mensagem, a minha palavra. Ide, não é ficai. A própria palavra igreja que eu estava compartilhando com você logo de manhã. Já acordei a Mariane com isso, mas não sou fanático, não é que está no meu coração. Igreja vem do grego, eclésia, eclesia. Esse eka falei para você? Vamos. Vá. Chamar. Vá. Fora. E o outro fora. Vá para fora. A palavra eclesia é isso. Vem para fora. Vá para fora. Ande para lá. A igreja é isso. Não é um ajuntamento. Você pensando que é congregação, igual eu falei. Não é ajuntamento de congregação. É gente tocada pelo céu, que leva o céu por onde vá. Novo formato. Então diz aqui, Atos capítulo 8, que eles saíram agora. Ficaram lá, choraram a morte do Estevão, sepultaram, o Saulo assolava a igreja, versículo 4, capítulo 8, 4 de Atos. Capítulo 8, versículo 4. Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E acontecia cada coisa linda. Em Samaria, por exemplo, houve um ajuntamento tão grande de pessoas interessadas em ouvir a palavra. O Filipe foi pregar lá em Samaria. Na verdade é Samária, viu, gente? Samária. É que a gente acostumou, também tudo acostuma no ouvido. A gente acostumou com Samaria. Até eu estou falando Samaria, mas é Samária. Em Samária houve um mover, um grande avivamento. Diz assim, verso 5 do capítulo 8. Filipe, um deles, descendo a cidade de Samária, anunciava-lhes a Cristo. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos processos saíam gritando em voz alta. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Um avivamento, né, gente? E ali começou a juntar cada vez mais gente, a ponto de os apóstolos, os que ficaram em Jerusalém, que não tinha sido disperso, eles mandaram Pedro e João para ver o que estava acontecendo em Samária. Eles foram lá e entenderam que Deus estava usando mesmo o Filipe naquela região. No capítulo 8, ainda versículo 26, olha o que Deus faz. Um anjo do Senhor falou para Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Olha o que o servo de Deus faz, Mariane.
Ele estava lá numa igrejona. Oh, aqui eu mando, aqui mesmo eu vou arrumar a vaga de trampo para o meu filho, aqui mesmo que eu vou ajeitar minha vida, aqui que eu vou fazer campanha para comprar avião, aqui que eu tenho minha aposentadoria garantida, aqui que eu vou construir um monte de casa e pôr tudo para alugar, é daqui que eu vou passear com o dinheiro desses irmãos. Ele podia estar nessa, né? Eita, Deus me usa, que coisa linda. Mas ele não tinha esse espírito maldito. Era outro espírito que habitava sobre ele, era o espírito da obediência. E Deus falou para ele, você vai deixar tudo isso, esse ajuntamento grande, esse monte de gente que se converteu em Samaria, e você vai tomar trecho, meu querido. Pega teu trecho ali, ó, vai. Você vai numa estrada que se acha deserta. Ele foi, porque esse é o espírito da igreja. Novos tempos, novas propostas, e a porta do inferno não prevalece contra a igreja. O que aconteceu? Ele se levantou e foi. E ele encontra no caminho um etíope, alguém lá da África, da Etiópia. Ele era oficial, ele era alto-oficial da rainha dos etíopes. Ele era superintendente, ele era o superintendente de todo o seu tesouro. Ele seria o ministro da economia, seria alguém, o diretor do Banco Central, mais ou menos assim. Ele tinha essa posição. E ele estava lá no caminho. Ele estava de volta, ele tinha ido para Jerusalém, agora estava de volta lá para a Etiópia. Verso 28, sentado no seu carro, ele tinha uma carruagem imponente, se fosse hoje seria até blindada, meu querido. E ele estava lá, andando, voltando para sua terra. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-se desse carro, vai lá falar com ele. E ele foi e perguntou para aquele homem, você entende o que você está lendo aí? E ele falou o seguinte, verso 31, como eu poderia entender se alguém não me explicar? Então veja, o que é a obra de Deus? A obra de Deus é juntar um monte de gente. Será mesmo que hoje a formatação é essa? Você vai juntar hoje, para quê? Para que você vai na igreja? Você deve ter ido já, quando você ouvir essa palavra, se não for ao vivo, na live aqui, ou você vai à noite, para que você vai? Para ouvir o quê? Para ouvir quem? Para ouvir sobre quem? Para fazer o quê? Eu vou para ter comunhão. Você tem comunhão de verdade? Ou você tem comunhão com a nuca das pessoas? E você tem comunhão com... Que comunhão você tem? Você chega no culto, o culto começa, não pode mais conversar com ninguém. Na hora que acaba o culto acaba, você tem que ir embora para sua casa, tem que ir pedir a pizza, sei lá, tem que ir lá esquentar o macarrão da hora do almoço, você tem que correr para sua casa, que no outro dia é pauleira de novo. E aquilo tem mudado a sua vida, tem feito você mais parecido com Cristo ou mais parecido com a religião. Era o que acontecia. Jesus vinha e falava, gente, é hora de um novo formato, é hora de um novo formato. E eu acredito, isso é fé do Adenilson. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de um novo formato para a igreja. Não fala heresia, Adenilson. Não, peraí. Você já deve ter ouvido a história, se você é um bom protestante e frequenta a igreja dos crentes, você já ouviu a história heróica do Martinho Lutero, não já? Você já deve ter ouvido essa história. E no dia 31 de outubro, ele foi lá na porta de uma catedral e pregou um edito lá com 95 teses, chamada Eu protesto contra isso, eu protesto contra aquilo, eu protesto contra aquilo. E daí nasceu a Reforma Protestante. Nasceu para os protestantes, para a visão protestante de ser igreja, nasce um novo formato da igreja. A igreja agora tem uma cisão, um protesto, uma renovação, um avivamento. A igreja deixa de ser agora a igreja apostólica romana e passa a ser a igreja protestante, que nasce a partir dessa cisão. Em outros momentos, a igreja anglicana na Inglaterra, a mesma coisa, estava lá, debaixo da égide e do instrumento de governo de Roma. Daí, não vem ao caso explicar agora, ponto a ponto, mas o rei da Inglaterra
um rei Carlos, Charles daquela época, não esse Charles que está aí agora, hein? O Carlos daquela época, ele tinha se divorciado da mulher, e ele não podia mais continuar sendo chefe da igreja, representante de Roma, lá na Inglaterra, porque o divórcio não era permitido. Então ele faz uma cisão e cria a igreja anglicana. É claro que eu estou sendo simplista na exposição agora. Tem muitas outras implicações aí. E assim vai. Grupos surgem. Gente, nós somos anabatistas. O que era isso? Nós não aceitamos mais o batismo da igreja romana. Ana significa novamente batizar. Nós somos anabatistas, nós somos novamente batizados. Então nasce um grupo que depois dá origem a todo as igrejas batistas históricas, nasce desse movimento anabatista. Se bem que batista não gosta que fala, eu sou de raiz batista, então eu posso falar isso. Batista não gosta que fala isso, Mariana, que nós somos fruto dos anabatistas. Batistão mesmo, diz assim, que é isso? Nós somos uma igreja que João Batista ensinava lá no deserto. Brincadeiras à parte. Então, você, nós, contemporâneos agora, a gente celebra novas formações, nova formatação, nova interface da igreja, a história inteira. A gente celebra um caso mais recente, muito conhecido, aconteceu na Assembleia de Deus, lá em Seul, capital da Coreia do Sul. Um pastor assembleiano chamado, na época, o nome chinês dele eu não sei, mas o nome ocidental que ele adotou para ser conhecido aqui no nosso lado ocidental, nas Américas, era Paul Yong-cho. Depois, por uma questão de roubarem essa marca, roubaram o nome Paul Yong-cho dele, ele não pôde mais usar, ele teve que mudar para David Yong-cho. Não foi nenhuma revelação, não, foi direitos autorais, né? Roubaram dele, se apossaram do nome Paul Yong-cho, ele teve que mudar para David Yong-cho. Bom, enfim. O que aconteceu? Ele era pastor de uma Assembleia de Deus pujante, crescente lá em Seul, e ele ficou enfermo, muito enfermo, ele ficou debilitado com um problema cardíaco, ele precisou ficar na cama, ele não podia pastorear, não podia se estressar, e é facinho o pastor se estressar, né? Ele não podia, Mariana. E quem mais depois nos ouviu? Ele estava acamado mesmo, e ele orando a Deus, Senhor, eu preciso cuidar da igreja, a igreja é grande, eu preciso atender, eu preciso ensinar, eu preciso discipular. Começou a nascer no coração dele uma ideia. Ele fala no livro lá, Grupos Familiares e o Crescimento da Igreja. Ele começa a ter uma ideia, eu vou dividir a igreja em pequenos grupos. Hoje a gente chama de célula, de núcleo familiar, grupo bíblico, reunião em casa. Ele falou, eu vou dividir a igreja em pequenos grupos. E eu vou chamar alguns líderes, homens, né? Uma sociedade machista, como a maioria. Eu vou chamar alguns líderes para cuidarem desses grupos. Eu passo o assunto para eles, eu digo o que eles devem falar. Só que daí os homens, a maioria recusou. Não, eu não posso, porque eu tenho meus afazeres, a minha vida já é corrida, eu estou atrás de outras histórias. Eu vou na igreja, pastor, mas não dá para eu cuidar disso, não. Pois bem, ele falou, o que eu faço? A maioria não aceitou, as mulheres aceitaram, as mulheres lá, nessa sociedade tão fechada, machista, mulheres aceitaram, eu faço. E assim nasceu os grupos familiares, através de isso trouxe de mulheres. Isso trouxe uma multiplicação naquela igreja, um boom naquela igreja, um crescimento naquela igreja. E hoje muitas igrejas trabalham com células, com grupos familiares. Tem igreja que diz assim, igreja X, uma igreja em células. A célula é mais importante do que a reunião principal. Se acontecer algum motivo de não ter a reunião principal, lá o juntamento de todo mundo, as células dão conta do crescimento do reino de Deus. É interessante isso. Então, os formatos novos vão acontecer. E daí a gente gosta, a gente celebra, a gente não rejeita.
E hoje, é aí que eu quero chegar com você. Hoje nós somos pastoreados através, diz daqui, ó, tela. Sim, somos pastoreados através de uma tela, somos pastoreados não só pelo programa que a gente assiste na tela, como antigamente a gente assistia os programas dos televangelistas, ou mesmo aqueles americanos ou brasileiros, ou aqueles americanos que moravam no Brasil, programas de rádio, se mandava muita carta e tal, mas hoje nós temos reuniões online, que a gente fala, a gente é ouvido, a gente cresce, a gente é exortado, a gente exerce paciência, outros exercem paciência para conosco. A gente não se reúne mais só para ouvir, a gente se reúne para, de fato, aprender, ainda que aprendamos com o silêncio do outro. Eu tenho reuniões virtuais, das quais eu participo e não abro mão, em que tem pessoas assim, queridas minhas, mas querida minha, que entra quieto e sai calado. Gente, eu aprendo tanto com o silêncio daquela pessoa. Eu aprendo tanto com o não falar daquele. É interessante isso. É muito interessante. Eu tento exercitar nas nossas reuniões o entrar quieto e sair calado, porque tem tanta gente que me edifica. É um formato da igreja. Você não pode negar isso. Eu sou muito mais edificado da minha casa, participando de reuniões, do que em certas reuniões físicas que eu vou, não vejo a hora de acabar. Oh, meu Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? Mas é isso, é um formato novo da igreja. Ah, você pode falar, nada, isso é do diabo. Não. Os portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Continua Jesus edificando a igreja. Mas, Denilson, mas desse jeito nós não temos comunhão. Quem disse? Todo dia tem gente conversando comigo. Eu me encontro com pessoas quase que diariamente, e eu sou uma pessoa difícil de sair de casa, hein? A Mariana sabe disso. Mesmo com dificuldade de sair de casa, dificuldade de motivação. Não é que eu tenho dificuldade psicológica, estou abatido, estou deprimido, não é isso, não. É que eu prefiro ficar em casa, alguma pessoa vem aqui, a gente conversa, ou eu saio de maneira pontual e volto. Eu não sou mais de badalar, de ficar para a rua, não sou nada disso. Eu gosto de ficar em casa. Mas tem coisa que eu faço questão de sair, ver pessoas, conviver com pessoas, falar com pessoas, provocar encontros. Eu vivo falando isso para a Mari, falo, vamos ali comigo. Ah, não, tem coisa para fazer aqui em casa. Para aí, vamos ali que sempre a gente encontra alguém, não é? E a gente sempre encontra alguém em algum ambiente, é tão bom. Alguns que a gente marca, outros que o céu marca, mas é tão bom isso daí. Então, não é que você não vai mais ter comunhão. Não é isso não, ou responsabilidade. Ah, mas daí é muito egoísmo, daí você não tem mais que ajudar ninguém, não tem que ajudar ninguém, você fica ouvindo cada história, meu querido, você mete a mão tendo que você não pode, em nome de Jesus, né? Eu vou me privar de algo para ajudar alguém que está privado de algo. Você começa a fazer isso, porque o Cristo que está em nós é um Cristo de partilha, um Cristo de partilha. E ele vai nos ensinando. Hoje, que dia que é, Mário? Do mês 29? 29. Hoje um querido irmão está fazendo aniversário. E ele falou assim, eu não preciso de nada. Queriam dar, por exemplo, ele falou, as sandálias que eu tenho em casa, dá para mais 10 anos. Quanto? 12 anos. Ele falou, o sapato que eu tenho em casa dá para 12 anos. As coisas que eu tenho já é suficiente para mim. Mas tudo que vai para a mão dele em matéria de dinheiro, outros são enriquecidos, outros são amparados. Por exemplo, Carlos Bregantin, que hoje está no Rio, está lá na igreja de um querido nosso também, que a gente tem aprendido a amar muito, né? O César Belliene. Cezinha Belliene, ele é o responsável pelo núcleo, eu vou chamar assim, o núcleo religioso da Rede Globo. Eu não sei se você tem ouvido aí essa novela Três Graças, você já assistiu alguma coisa, já viu por curiosidade, mas tem um núcleo lá do pastor, da filha dele. O que o pastor fala, você vê claramente
claramente a ação de alguém que sabe do que está falando. Está falando do reino de Deus. É o Cezinha aqui. E de vez em quando esse pastor, na novela mesmo, chama, eu quero chamar o irmão César para cantar aqui. Ele vai lá na frente, está sempre de gorrinho, né? Pega o violão dele lá e canta alguma canção. Deus mandou te dizer. Como é essa música? Que vai acontecer. Deus mandou te falar. Está chorando por ti. Eu sou muito emotivo. E eu sei que está sendo usado, não numa igreja, num container de Deus, que é como eu falo, né? Não num caixotinho onde a gente vai lá com as nossas performances. Ele está sendo usado na casa de César, sabe? Quando Paulo fala assim, saúda os da casa de César. Pior lugar do mundo, trabalhar no Império Romano. Mas Paulo diz, lá na casa de César tem gente que a gente saúda. Porque servos de Deus em todo lugar. Você entende? Você saúda os servos de Deus que estão na política? Tem. Não esses canalhas aí que te chamam para reunião para fazer política na igreja. Não. Esses daí são canalhas. Canalhas que usam você, meu querido. Usam o reino de Deus para prevalecer com suas historinhas de que a igreja tem que dominar. A igreja não tem que dominar. A igreja tem que servir. Mas se acredita que entre esses que não usaram a igreja para se eleger, esses que não fizeram palanque na igreja, essa gente boa de Deus, não importa se é católico, se é de espírita, se é protestante, os protestantes são os mais difíceis, não importa o que matiz religiosa for, mas tem gente servindo a Deus com seu mandato, conquistou de maneira lícita, ética, não religiosa, não com falcatrua religiosa, viu? Você aí que faz falcatrua dentro da igreja, você não tem o meu respeito, nem político, nem religioso. Você não tem o meu respeito. Eu te respeito só como ser humano, mas não como líder religioso. Para mim, você não paga o moleque. Mas deixando isso para lá, voltando à serenidade, Jesus vem quando perdia a serenidade. Dizia, raça de vibra, João Batista. Ou Jesus fazia uma zorrague lá, saia arrebentando tudo. Ou ele fala, isso daqui não vai ficar pedra. Voltando à serenidade, o Filipe foi tirado daquela multidão agora de convertidos e foi falar para um só. E levou esse evangelho para tantos lugares. Quem sabe isso acontece com você? Você está aí, você não aguenta mais religião. Esse ano vai ser difícil, hein? Vamos ver se a gente consegue acabar esse ano, porque tem ano que não acaba. Esse ano aqui vai ser pauleira para aqueles que amam Jesus, aqueles que só querem o reino, aqueles que só querem viver o evangelho. Esse ano vai ser pauleira, mais pauleira, você vai ver só. Você vai ser explorado, você vai ser enganado, você vai ser infantilizado mais, você vai ser dominado por ideologia, vão tentar te tirar o couro para fazer vereadorzinho, para fazer deputadorzinho, mas você pode ainda andar no Senhor, ainda que você seja perseguido, ainda que você tenha que sair da igreja mal falado, ainda que você tenha que sair da igreja como anticristo, ainda que você tenha que suar e verter lágrimas de sangue, obedece a Jesus, deixa Jesus te encher do Espírito e seja testemunha de Jesus. Eu repito, o formato novo, um dos formatos novos da igreja. Mas daí você está dizendo que um formato antigo vai acabar? Não. Martim Lutero rompeu, reformou a Igreja Católica. Você vai dizer que não existe servos de Deus e a Igreja de Jesus verdadeira dentro da Igreja Católica? Só se você não conhece história, como um bando de fanático por aí que, isso é todo diabo, não é? Tem servo de Jesus em todo o sistema. Por mais que aquele sistema esteja corrompido, você não viu lá todo mundo em Jerusalém foi disperso, menos os apóstolos e aqueles que ficaram para enterrar mortos. Em todo lugar tem servos de Deus que ficam para enterrar mortos. Então vai continuar esse formato da igreja. Tal. O problema
o que estão fazendo com isso que sobrou, o que estão fazendo com isso que seria uma coisa tão linda, o que estão monstrificando isso que ficou aí. Então, se você precisar sair para salvar a tua alma, você não está sozinho. E não está só comigo, eu não sou tão boa companhia assim, sabe? Está comigo, está com Deus. Eu não sou tudo isso, mas eu vou te falar uma coisa, hein? Você está com Jesus, porque lá em Apocalipse, Jesus olha para a Babilônia, que é um sistema religioso, até isso que você está, e ele diz assim, tudo isso vai ruir. Caiu, a grande Babilônia caiu, sai dela, povo meu, que isso se tornou morada de chacais. E aí, vamos para a vida? Boa semana para você. Quer tocar mais uma canção para a gente encerrar esse momento, Mari? Ela está ali, jogadona no sofá. Olha lá. Senta aqui, que daí eu ponho a câmera aqui em você. Ó. Tá bom. Beleza, pode usar o seu celular para que você precisar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê ousadia, autoridade e coragem. Talvez o que eu estou falando agora estava reverberando tanto no seu coração. Você fala, está me faltando coragem para romper com tudo isso. Está me faltando coragem para dar um basta nessa coisa. Quem sabe essa palavra de hoje te ajude. Vamos orar e daí nós vamos encerrar com uma canção. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o amado da nossa alma. O Senhor é aquele que fortalece a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nos guarda, nos encaminha a Ti, sempre, sempre, sempre. Nós queremos andar contigo, sempre ao seu lado, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Abre mão da sua glória, semelhante a desvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus faça resplandecer o rosto dele sobre você, sobre sua família, sobre a tua casa, hoje e sempre, e te dê muita paz. Amém. Amém e amém. Vamos para a vida.